Olá, meu irmão, minha irmã, eu saúdo a todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um dia de estudos, né? Quinta-feira, dia de estudos. Queria convidar os irmãos para participarem deste estudo, um estudo que vem muito a calhar para nós. Vamos estudar um pouquinho sobre a inveja. Nós muitas vezes sofremos desse mal, sofremos através de outras pessoas sendo invejados e também muitas vezes nós, sem perceber, acabamos sendo invejosos também. E isso prejudica muito a própria pessoa, o próprio invejoso e o invejado. Então eu quero trazer uma orientação aqui para os irmãos através de um estudo bíblico e sobre a inveja. O que a Bíblia fala sobre a inveja. Mas primeiro vamos definir o que é a inveja. A inveja é um sentimento de angústia, né? Ou até mesmo um sentimento de raiva perante o que a outra pessoa tem. Então, o invejoso, ele tem esse sentimento, ele fica angustiado, ele chega até a ficar com raiva, porque a outra pessoa tem e ele não tem, né? Então, é a partir dali que nós queremos fazer este estudo, para que nós possamos evitar esse mal sobre nós. Então, esse sentimento de inveja, ele gera um desejo de ter exatamente o que a outra pessoa tem. Ele não quer outro objeto, ele quer exatamente o que a pessoa tem, né? Então o invejoso, ele fica até mesmo muitas vezes ressentido com o que a outra pessoa tem, com o que a outra pessoa é na vida. E então o desejo de ter exatamente o que o outro tem é apenas uma das consequências da inveja. Os males da inveja, eles podem ser variados, podem ter várias situações. Então, a inveja, nós temos que cuidar que é uma atitude errada, né, e que pode nos levar a comportamento pecaminoso. E a pessoa que tem essa inveja, ela não consegue ser uma pessoa feliz, ela não consegue ser alegre, principalmente quando as outras pessoas são abençoadas. E ele chega até muitas vezes a odiar uma pessoa que foi abençoada, justamente por causa da cobiça, né? Ele cobiça aquilo, então ele acaba ficando doente por causa disso. E pelo contrário, nós cristãos, em vez de ter inveja, nós devemos amar as pessoas, né? Quem ama a outra pessoa, ele quer o bem da outra pessoa, e isso traz um resultado positivo para a própria pessoa que está amando. E essa pessoa, ela não inveja, né? Ela não tem essa inveja, tem amor. E quando nós temos amor, é tudo mais fácil de sermos abençoados, né? Então, para iniciar esse estudo, eu quero trazer dois versículos, que um está em Provérbios 14:30, que fala assim: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Veja bem aqui a diferença de você estar em paz ou inveja, né? Então, aqui fala que a paz, né, quando a gente está em paz, dá vida para o nosso corpo. E a inveja, ao contrário, apodrece os ossos. Também em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 4, também a palavra fala assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, né? Então, o amor, ele não se orgulha, ele não tem uma vanglória, né? É uma pessoa que ama, ela vive feliz, é contente com o que os outros têm,
contente com o que os outros são. E o provérbio que nós acabamos de ver, o 14:30, ele mostra que a inveja é podridão dos ossos, é podridão da nossa vida. Jesus, ele foi entregue por causa da inveja. Pilatos sabia que os líderes hebreus estavam entregando Jesus por inveja. Lá em Mateus, no capítulo 27:18, está escrito, está registrado, fala assim: porque sabia que o haviam entregue por inveja. Então, Pilatos sabia que Jesus foi entregue por causa de inveja, por causa da inveja daqueles ministros daquela época, né? Então, a inveja foi um motivo da perseguição de Jesus e continua sendo o motivo para de perseguição de muitos cristãos, né? Em Atos, no capítulo 5, versículo 17, Pedro e os outros apóstolos, eles foram presos por causa de inveja. E fala assim: então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Então Paulo ele foi preso também por causa de inveja. Podemos ver também em Atos, no capítulo 13, versículo 45, que quando Paulo foi pregar para os gentios, para o povo que acreditava em outros deuses, os judeus foram atrás para tentar contradizer o que Paulo falava, né? Contradizer. A inveja estava corroendo aquela gente. Então, a palavra fala assim: e quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Veja só o ponto que a inveja leva. Chegaram a perseguir em outras cidades, outros municípios, para poder perseguir o que Paulo estava levando a mensagem. Então nós podemos ver que a inveja move o coração de incrédulo, né? Contra os filhos de Deus. E aqui nós podemos ver também que a inveja ela leva o próprio invejoso a tomar atitude muitas vezes desesperadoras. Quando Paulo estava na sua terceira viagem, já em Tessalônica, na cidade de Tessalônica, na Europa ele estava já, os judeus também movidos por inveja. Então eles se uniram com pessoas desocupadas para prejudicar Paulo, né? Em Atos 17:5 está registrado da seguinte maneira, está registrado: mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Então veja bem o que a inveja faz. Chegaram discípulos, ou seja, os mestres da lei, os exemplos, chegaram a se misturar com desocupados, né? Com perversos desocupados, para poder fazer um tumulto por causa da inveja, fazer um tumulto e acabar com os ensinamentos dos apóstolos, né? Então, em Gênesis também, em Gênesis 37, no versículo 11, e o mesmo 37 no versículo 28, ali também os patriarcas, eles tiveram uma certa inveja de José. Os próprios irmãos de José, eles venderam José como escravo lá para o Egito. Então nós podemos ver aqui como a inveja, ela se torna demoníaca, ela é de uma coisa demoníaca, né? Vendendo um próprio irmão por causa da inveja, né? Também em Gênesis, no capítulo 3, versículo 14 a 16, tem uma orientação. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição, egoísmo, não se gloriem disso.
nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena. Não é espiritual e é demoníaca, pois onde há inveja e ambição egoísta, há ambição egoísta. Aí há confusão de toda espécie de males. Então podemos ver que a inveja, ela faz parte das obras da carne. Quando Paulo ele escreve para Gálatas, no capítulo 5, 21, ele faz uma relação enorme de concupiscências da carne. E a inveja está junto nessa relação das obras da carne. Então, Paulo, ele orienta, ele fala, eu os advirto, como antes já adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então aqui está escrito nitidamente que o invejoso não herdará o reino de Deus. Você que, por um acaso, talvez tenha esse sentimento de inveja, se você perceber, peça para Deus para que Deus te livre dessa escravidão, porque isso vai te levar ao inferno. Né? O invejoso, ele, além de ter essa inveja, ele torna também um difamador. Ele começa a difamar as pessoas. E ele peca contra Deus, contra aquele a quem ele difama, contra aqueles perante ao qual ele difama, ou seja, para as pessoas que ele está fazendo a fofoca, e contra a si mesmo. Então, temos que nos cuidar, porque o difamador, o invejoso, ele vai carregar todo esse tipo de pecado. Ele não peca só, o pecado não é só dele, mas ele está pecando contra, só aqui nós podemos ver com 4 pessoas. Deus, contra a pessoa que está difamando, contra as pessoas que ele está falando, e a si mesmo. Então, podemos pegar um outro exemplo negativo de uma pessoa invejosa, que foram Miriam e Arão. Eles eram irmãos de Moisés. Miriam e Arão, eles invejaram Moisés por causa do casamento de Moisés. Invejaram contra a própria família. Né? Então, primeiro, eles não concordam com o casamento de Moisés. E lá em Números, capítulo 12, versículo 1, fala que Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele se casou com uma mulher cuxita. Cuxita seria uma mulher descendente da África. Né? Então, eles, por causa disso ali, eles começam a invejar, começam a falar. Mas a verdadeira inveja deles não estava bem só nisso dali. Eles invejaram, eles tinham ambição. Né? Eles tinham ambição, porque Moisés era maior que eles. Moisés era o líder. E eles, como 2 irmãos mais velhos, não eram. E no versículo 2 ele fala assim: será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? Então eles estavam com inveja, né? Porque Deus falava, ele era o líder e Deus falava através de Moisés. E o versículo, lá no versículo inicial desse estudo, né, fala que a inveja apodrece os ossos. Então eles estavam se corroendo por causa da inveja. Então essa inveja, ela vai trazer consequências ao próprio invejoso, né? E consequência de pecado. E consequências de pecado podem ser várias, né? Além do inferno, pode ser doenças e outro tipo de males que a pessoa pode ter. Em Números, no capítulo 12, versículo 10, diz que Miriam ficou leprosa. Né? E logo depois, no versículo 14 e no 15, fala que, em consequência de Miriam estar leprosa, ela teve que ser excluída da comunidade. Ela foi isolada fora do acampamento e ficou 7 dias isolada. Então, além dela ficar isolada, ela prejudica todo Israel. Ela retarda a viagem do povo de Israel. Né? O povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Mas Deus protegeu Moisés. Deus protege os seus filhos prejudicados pela inveja.
Nós podemos ver em Números, capítulo 12, versículos 6 e 8, Deus ele intervindo a favor de Moisés. Deus chama Miriam e Arão para dentro da tenda e corrige eles pessoalmente. E a palavra fala assim, dessa maneira, Deus falando advertindo Miriam e Arão. Fala assim, ele disse, ouça a minha palavra, quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo, em visão e em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar seu servo Moisés? Então aqui Deus dá um puxão de orelha diretamente em Miriam e Arão, né? Ele é meu profeta, né? Então Miriam fica aqui leprosa e Arão, né, devia estar com muito medo. Ele se humilha perante Moisés, né, que Moisés tinha sido invejado por eles. Mas Moisés é um exemplo. Moisés é um servo exemplar. Moisés ele consegue ficar calado. Moisés ele manifesta ali um caráter de Cristo, né? E Pedro, quando escreve a sua primeira epístola, ele dá um exemplo da vida cristã. Em 1 Pedro 2,23, ele fala que Cristo, quando insultado, não revidava. Quando ele sofria, não faziam ameaças, né? Ele fala assim, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julgava com justiça. Então, caro ouvinte, você que teve esse tempo de tirar para estudar comigo a palavra de Deus, né, nós precisamos estar mais atentos. Estar atento contra esse sentimento pecaminoso que pode nos apodrecer espiritualmente e ao mesmo tempo fisicamente. Caso você tem esse tipo de sentimento, peça a Deus para Ele te livrar dessa escravidão, né? E pode ter certeza que isso é parte do diabo, isso é uma porta para o inferno. Se você está sofrendo, né, pela inveja dos outros, faça como Moisés, né? Tenha um caráter de Cristo, fique calado e ore por essas pessoas que têm inveja de você, para que Deus possa perdoar e livrar eles desse enorme mal. Amém? Eu agradeço a todos os irmãos que participaram do estudo e ficamos até a próxima, então, a próxima oportunidade que eu receberei para passar outro estudo. Obrigado a todos, que Deus abençoe e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Amém?